Uma forma bem mais simplificada de desapegar é entender de maneira mais simples o que é o drama da Matrix que a gente tanto fala, ou que a gente escuta falar por aí, né? Vamos separar primeiro. Primeiro, entender que o drama é o palco, é a terra, é todas as situações, não a terra, mas são as situações que estão ocorrendo dentro dela, seja nas nossas relações, em trabalho, família, amigos, sozinho, BO, né, os BO da vida, independente do que for. O drama é toda a situação que ocorre e vivendo aqui na Terra. E drama porque a gente escolhe, digamos assim. Dor e sofrimento são questões diferentes. A dor é algo que a gente, consequentemente, em algumas fases, a gente vai passar por ela, independente do tipo de dor, da categoria em relação ao que ela vai estar abrangendo. Mas dor é uma situação que vai acontecer na nossa vida, em que a gente vai se deparar com ela e a gente vai decidir se a gente se apega com ela, que aí vem o sofrimento, ou se a gente, ok, deixa eu lidar com ela, tive minha reação, independente de qual seja, né, que daí a gente vai dosando conforme vai conscienciando, né, conforme a gente vai evoluindo na consciência, mas olhar para ela e entender que vai existir. E não se agarrar a ela pensando no que já foi, no que tinha, no como era, ou questões assim em que a gente se agarra nela. Que aí vem o drama da Matrix em relação ao drama, que é se apegar àquele sofrimento. Então a dor e o sofrimento são questões diferentes em relação à Matrix, que a dor é algo que vai acontecer, vamos passar, tá ali na frente, o que você vai fazer com ela? E a gente, ok, lida com ela, passa pro próximo passo, porque segue a vida. E o sofrimento é quando a gente pega essa dor, pega esse sofrimento e guarda na mochilinha aqui atrás. A gente começa a carregar com a gente em relação a... Sabe aquela coisa de contar as nossas histórias e aí se apega ao que foi o sofrimento, a dor e tal e tal? Que embora tenha tido a dor, ficar focando nela é escolher ficar sofrendo. E aí que vem a diferença entre dor e sofrimento e se agarrar do apego em relação às situações. E Matrix é tudo que acontece que força a gente a ficar olhando para o externo e não olhar para o nosso interno. É tudo que a gente busca a ficar se alimentando e busca em relação a livros, conteúdo, situações de governo, situações de novela, situações de amizade, fofoca, picuinha, todas essas situações externas que não vão nos agregar nada, e principalmente Matrix em relação ao sistema de controle. Esse sistema de controle, lembra na época de Roma, em que tinha os gladiadores e tal, a gente falava que é pão e circo? É a mesma coisa. Manter o povo distraído com o pão e circo, deixando uma estrutura podre, é o melhor que tem para poder manter o controle. Então, é basicamente o mesmo esquema em relação a esse controle que acontece. E independente dos porquês em relação a esse controle, que é tal, que a questão não é esse ponto, é a gente entender que esse sistema de Matrix, esse sistema do drama, eles rodam, é o mesmo sistema operacional rodando na Terra. Então, cabe a gente ficar ligado e escolher não se apegar a esse sofrimento e escolher também questões em que a gente vai botar tipo, não, isso aqui eu vou me envolver, nisso aqui eu vou pra frente, vou pra cima, é algo que eu brigo por si. Tipo, tem pessoas que pegam a causa animal e elas estão certíssimas em todos os âmbitos. Tem gente que pega a causa ser humano em relação aos preconceitos, às favelas, aos estudos e tal. Todo mundo está correto, todo mundo está certo em relação a melhorias para um sistema de um coletivo que começa ali naquele monte ali, naquele globo ali e vai se expandindo. Todo mundo está certo em relação a isso, porque não tem o certo e errado, cada um tem a sua caminhada e cada um de nós tem uma missão em relação a onde a gente vai colocar as nossas energias para que no todo a gente contribua em relação ao leque todo que existe para fazer as melhorias. Então o pão e o círculo, a Matrix, ela é muito fácil para o sistema governamental para a gente poder ficar iludido ou ficar achando que tudo tem que ser no sofrimento, tudo tem que achar na crença do esforço, tudo tem que ser para os outros, é fácil para a gente, não sabe? Então, eles os manterem aprisionados nessa ilusão em relação a acreditar que está segregado, é mais fácil para eles. E claro que com o ambiente, a gente está mergulhado no ambiente, fica difícil a gente acreditar num azul quando o sol enxerga rosa. Sabe? Então, são questões que o ambiente favorece muito aquelas bolhas em relação ao que vai acontecer naquilo ali. Então, a Matrix, ela tá aí para nos colocar para baixo. Ela e o ego, né? Elas se ajuntaram é ótimo, né? Mas elas se uniram ali, não necessariamente, tá? Mas elas somadas, elas contribuem para que a gente fique
mais focado ainda no externo, sem olhar para dentro, sem relembrar quem realmente nós somos. Porque isso, quando a gente fala de que a gente é Deus, que somos deusas, às vezes parece, utópico, sabe, iludida, sonhando, sei lá eu, ou sei lá eu, que cada um pensa, né, não, né, enfim. Mas é que realmente, assim, lembra ali da fonte de onde a gente veio, aquele pedacinho, aquele fractal, que fractal na geometria, aquele elemento que é exatamente daquela capacidade, com aquele potencial, só que numa versão pequenininha, numa miniatura. Tipo o perfume grande miniatura, é a mesma coisa. Só que a diferença é que tá o potão, mais ou menos isso, né? A grosso modo. Então, a dor, o sofrimento e a Matrix, elas colaboram justamente para isso. O sofrimento em relação a esse apego, em relação a gente acreditar que é aquilo que existe, aquilo que é, e meu Deus do céu. E a dor é o que a gente vai passar. E a forma com que a gente lida com isso é que a gente vai fazer com que a gente bote na mochila ou não. E dependendo do nível desse apego emocional que a gente tem, esse abalo, porque né, o sofrimento ele geralmente traz um abalo de consequente ali para o nosso interno. Dependendo do nível que a gente coloca, do peso que aquela situação teve, emocionalmente falando, a gente carrega elas para outras vidas. Ele vira um fractal de alma, vira algo que a gente ficou lá com a bagagem que não resolveu, que nos prende aqui hoje. Seja com crença de esforço, aprisionamento mental, cativeiro mental. Então, a gente acaba ficando muito suscetível a essas emoções justamente pelo fato de ficar olhando para o externo, que é o controle externo, e não relembrar quem nós somos e conseguir se limpar, conseguir saber que a gente não precisa de fazer 21 dias do Arcanjo Miguel, embora seja linda e maravilhosa aquela oração, e a gente não necessariamente precisa ficar fazendo todos os rituais e coisas externas em que a gente tem a capacidade, a gente se amar primeiro, que aí depois a gente vai para o mito ali, né, pro nome, pro arcanjo, pro serafim, sei lá, eu mais quem, querubim. Então é a gente realmente colocar um poder assim, inigualável, mas é colocar a gente no topo em relação a que nós podemos tudo, nós somos deuses e repete isso. Nas primeiras vezes que a gente fala isso, a gente parece até que você tá fazendo uma ofensa, sabe? Porque a gente tem aquela crença que já veio desde muito tempo, de que nós não somos, de que nós somos, né, os seres, né, ralé ali, que a gente está aqui para evoluir. E sim, nós estamos para evoluir, mas a gente é um potinho naquele frasquinho da amostra grátis, que a gente tem a capacidade de ficar naquele vidrão ali. Então trabalhar mais isso, lembrando o quanto nós somos maravilhosos e a gente também, a gente foi muito criado com essa falsa humildade, de que a gente não pode se vender, não pode ter orgulho de si, e um orgulho em relação a se admirar, se amar, se achar que poxa vida, tem muitas qualidades, e embora eu tenha os defeitos eu costumo falar que não são defeitos, são questões ainda não trabalhadas, mas não são defeitos, né? São pontos ainda que a gente não deu aquela olhada mais caprichada, aquela reforma íntima ali neles. Então é isso, né? A dor, o sofrimento, a gente escolhe se a gente vai carregar a mochila, se a gente vai passar por ela. E a Matrix é tudo o que faz a gente ficar olhando para o externo, que a gente não silencia, a gente fica focando na vida do alheio, no muro do alheio, na grama do vizinho, e tem que lembrar que é a nossa que importa. É a nossa reforma íntima, é o nosso olhar em relação à parte interna, e é um olhar não de se conhecer, tipo, eu prefiro sorvete de chocolate do que sorvete de limão. Não é isso. É olhar em relação às reações emocionais que a gente tem nas situações para poder saber a origem daquilo em relação a essa vida, que é o que a gente tem conhecimento e ainda assim não tem toda dela, né? Mas é focar em relação ao nosso ser intimamente, porque primeiro a gente conhece, para depois a gente se reconhecer em relação ao somos Deus, para então vir a parte do despertar, que é a fase que a gente está chegando agora em relação a essa ascensão, essa transição planetária, essa separação do joio do trigo. Então o joio do trigo não será separado se não tiver essa lapidação interna, essa reforma íntima feita com muita sinceridade. E aí, para isso ser feito com muita sinceridade, vale muito a pena entender que o sistema que roda é essa Matrix, largar ele de mão. A gente não tem como fugir dele, mas é largar ele de mão em relação ao foco energético, ao foco de pensamento, ao foco de vida que você coloca para isso. Então é isso. Beijos!